Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que tava com saudade da prova, com saudade da sala de aula, com saudade das discussões. Vou estar de vez em quando aqui fazendo uns vídeos pra gente ir tentando preencher esse vazio que ficou, tá certo? Calma, a Pro não surtou. A gente vai falar de diversas coisas, de coisas legais, de coisas importantes, de coisas da nossa disciplina, de coisas paralelas a ela. Mas a gente vai falar, a Pro precisa falar, senão a Pro vai surtar, tá bom? E hoje eu vou trazer pra vocês, pra gente começar os nossos encontros, um assunto que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, todos os meus alunos gostam de gramática. Acertei? Bom, assim, não precisa ser tão sincero com a Pro, né? Vamos tentar aí uma relação de afinidade melhor, viu, gente? Mas mesmo assim eu vou falar de gramática pra vocês, mas eu vou falar de um jeito diferente, tá bom? Vamos falar, sabe de quê? Termos essenciais da oração. Olha que nome bonito, que frase linda, hein? Vamos falar de um só hoje, vamos fazer um vídeo curto, vamos falar só de sujeito, porque sujeito nos remete à subjetividade, nos remete ao outro, né? E é disso que eu tô com saudade, tá? Desse contato, dessa interação. O sujeito que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com o que alguns de vocês já estudaram, alguns se lembram, outros nem tanto, mas eu vou fazer ali um paralelo que eu acho que você vai entender. Vamos lá? Sujeito simples. Ha! Bom, sujeito simples é aquele que na sala de aula, ali na aulinha da Progi, fica ali na frente, né? O sujeito simples, ele senta na frente e ele senta sozinho, não tem essa de grupo, tá? O sujeito simples, ele interage pouco, ele presta atenção na aula, uns vão chamá-lo de CDF, outros vão só querer uma amizade com ele porque vez ou outra vão precisar, não é assim? Dá pouco trabalho, interage bem, é um núcleo só, então tá ali centrado, sem muita distração, né? Então esse sujeito simples agrada bastante os professores, tá? Alguns são bem-humorados, o que é bom, porque tá ali na frente junto com a gente, coisa ruim é tá com gente mal-humorada, né? Alguns nem tanto. O sujeito número 2 é o sujeito composto, você vai se lembrar dele, o sujeito composto, o sujeito nunca tá sozinho. Esse é o problema do sujeito composto. Ele tem sempre 2 ou mais núcleos, não é assim? Você lembra disso, né? 2 ou mais núcleos, então ele tá o tempo todo interagindo, tá? O tempo todo ele tá conversando com um, conversando com o outro. Enquanto a professora fala 10 palavras, ele já falou 50. Então a troca ali é constante. Então é o tempo todo a gente parando a aula para falar com o sujeito composto. Ô, sujeito composto, Nery. Ô, sujeito composto, menos. Sujeito composto, você está disputando comigo, sujeito composto, vamos. E assim, se o assunto fosse o mesmo que a Pro está discutindo, seria ótimo, mas não é. Não é. Enquanto eu estou falando cá de gramática, eu tô falando de literatura, eu tô falando de produção textual, ele tá falando da série que ele viu ontem os coleguinhas, da temporada que acabou e ele tá louco pra chegar a outra temporada, então o assunto não bate, então é por isso que a gente tem que estar o tempo todo nessa briga com o sujeito composto. Então o sujeito composto, quando voltar às aulas agora, meu filho, eu já tô com medo, porque você vai estar aí, tá isolada há não sei quantos meses, quando voltar vai ser um horror, vai ser uma busca por interação absurda. Eu acho que eu vou fazer uma sala só para sujeito composto, eu vou botar tudo lá e deixar lá uma semana na escola, uma semana interagindo para gastar as energias, depois eles voltam para a sala de aula normal. Tá bom, amores? Ha! Mas tem agora o sujeito indeterminado. Olha que nome bonito para uma pessoa. O que é uma coisa indeterminada, gente? Uma coisa que não sabe o que é, não se identifica, não é assim? O sujeito indeterminado é aquela criatura que senta no meio da sala. Ela não tá nem no fundo, nem na frente, ela tá ali no meio, tá? Essa pessoa, ela gosta de ficar ali, ó, obscura,
para que ninguém perceba o que ela está fazendo, o que ela está falando, né? A gente não sabe se o sujeito indeterminado entendeu o assunto. A gente está aqui explicando no quadro, parará, parará, quando a gente olha e fala, entendeu o sujeito indeterminado? Ela fala, oi? Então fica difícil lidar com o sujeito indeterminado, né, gente? Sujeito oculto. Sujeito oculto, esse aí é um problema, sabe por quê? O sujeito oculto, você sabe quem é, o professor conhece, sabe quem é, sabe o primeiro nome dele, porque geralmente a gente chama na chamada, na lista lá de presença e ele nunca tá. Então você fala, quem é fulano, quem é sujeito oculto, nos primeiros dias de aula. E as pessoas vão, quando ele chega na sala, a pessoa fala assim, esse que é o sujeito oculto. Aí você já entende quem é a figura, né? Então o sujeito oculto, ele nunca tá na sala. Você sabe quem é, pelas desinências que você já capturou dele ali no decorrer do ano, mas ele nunca tá na sala. Ele tá na quadra, né? Ele tá na cantina da escola, é o sujeito oculto. Só que assim, ele tá no colégio, então ele vai chegar ali mais ou menos nos 44 do segundo tempo ele chega na sala, tá? Então assim, o sujeito oculto, ele entra sempre atrasado, então você tá aqui dando aula, falando com a turma e elaborando e tal, e aí ele entra, bom dia professora, você fala, bom dia. Posso entrar? Pode. Seu direito, sala de aula é sua, né? Mas a fisionomia é essa. E aí os alunos todos param, esperam. Só que tem um problema. Ele entra, ele senta lá no fundo. E ele entra e ele cumprimenta todos os coleguinhas até chegar na cadeira dele. Então você parou a aula para a figura entrar, só que a aula fica parada por minutos, porque enquanto ele não chega na cadeira dele, a gente não consegue continuar. Porque com cada pessoa que passa, ele vai cumprimentando, vai falando, né? Então você fala, e aí, que horas eu posso recomeçar aqui a aula, sujeito oculto? Ah, obrigado. Só que quando você volta, você já não sabe mais onde tá, o que você estava falando mesmo, e aí o seu horário acaba e a aula acabou, e o sujeito oculto acabou com sua aula. Esse é o sujeito oculto. E o sujeito inexistente, quem é essa figura? Você vai se lembrar dele. O sujeito inexistente é aquela figura que nunca está na sala. Mas não é como o sujeito oculto que aparece de vez em quando, não, que aparece atrasado. Não, Nanina, não. É aquela figura que realmente não vai para a aula, né? Lembra dos verbos impessoais? Ele é impessoal, ó. Ele não quer muito contato com nós, pessoas da sala de aula, indivíduos, sujeitos da sala de aula. Quando a gente vai fazer trabalho em equipe, que o professor quer marcar, ninguém quer o sujeito inexistente na equipe, porque ele vai faltar no dia da apresentação. Então ele é aquela figura que todo mundo fica desconfiado. Ninguém quer muita aproximação também com ele, não. Ninguém quer depender dele, vamos dizer assim. Lembra dos verbos fenômenos naturais? É mais ou menos aquilo ali. Trovejou, o sujeito inexistente não vai para a aula. Choveu, ele não vem para a aula. Relampeou, ele não vem para a aula. Amanheceu, ele não vem para a aula. Então qualquer fenômeno natural que aconteça é o suficiente para ele não vir para a aula. Entenderam? Esse é o sujeito inexistente. Esses são os termos essenciais da sala de aula que a gente viu hoje, né? Se você tiver alguma coisa para comentar, alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E se tiver também sugestão de assunto para a gente tratar, para a gente conversar aqui, deixa aí que eu vou analisar todos para a gente ir discutindo aos poucos, pelo menos de vez em quando a gente se vendo por aqui. Viu, meus sujeitos, meus amores? Beijos da Pro.